Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Me ouve bem? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, vamos Graças a adiante. Deus. Boa noite. Boa noite. Oi, Wene, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Nós ainda não. Eu tô sem fone. Quer que eu deixe no alto aqui você está? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu tô aqui correndo, deixando o povo entrar, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa Boa noite, André. Boa noite, André. Só mais um minuto, meus irmãos. Esse dois tu tira. Pronto. Vamos lá, vamos ver se ficou mais alguém aqui que precisa entrar. Não? Pronto. Hoje é o dia da correria, né? Corre para lá, corre para cá. Ai, meu Deus, não dá tempo. Mas deu, graças a Deus. Alguém quer fazer a nossa oração de abertura? Não? Tá bom. A Sandra, eu acho que quer. Ela tá sem. Sandra, teu som não tá saindo, não. Olha, mas se ela quer, ela vai precisar do som. Senão é porque eu não estou olhando ela, eu estou olhando aqui os nomes das pessoas que eu vou precisar ler, né? Aí ela deve estar ali, só. Vamos lá, pronto. Fala, Sandra, você consegue falar aí? Não, mexe de novo no teu áudio, a gente não te ouve. Para a oração, a gente precisa te ouvir. Ou então sai e entra que eu boto você de volta para dentro. Vai, faz aí o esforço. Acho que tá mal conectado. É possível. Nada ainda, Sandra. Não quer fazer do fechamento, não? Será que ela saiu? Não, não saiu. Já achei os nomes. Não conseguimos te ouvir ainda. Sandra? Bom, olha só, vamos fazer assim, Sandra, vamos tentar ver se você faz no final, então, porque a gente não consegue te ouvir. Tá bom? Vocês me ouvem? Faz assim, ó. Pronto. Então, vamos começar, porque senão depois a gente não consegue cumprir aí o horário. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, que respirem profundamente. Para aqueles com o coração acelerado como eu, estou nesse momento. Respirar profundamente auxilia bastante.
Pai amado, Mestre Jesus, e mais uma noite estamos todos juntos, os filhos do Caboclo Tupiara, os filhos de outros centros, irmãos queridos, todos unidos. Nesse instante, juntos, formamos uma egrégora de amor, de paz, de harmonia, para o qual iremos estudar mais um pouco, aprender mais um pouco, e quiçá um dia poder até ensinar. Se nós mesmos formos capazes de aprender, todos os minutos já terão sido muito válidos. Se nós formos capazes de colocar em prática tudo o que temos visto, efetivamente estaremos evoluindo, mesmo que um degrau a cada noite. Nesse instante, nos lembramos dos nossos irmãos que sofrem, que estão com dor, que estão com tristeza da alma, que estão infelizes, que estão perecendo, e muitas vezes longe de Deus, do Mestre Jesus, o renegam, o maldizem, ou ainda acreditam ter sido esquecidos por eles. Pedimos por todos esses irmãos, por toda a humanidade, por todos aqueles que sofrem, em especial por Nelida Silva Carvalho, que encontra-se acamada, em estado grave, por Luci Vilhena, por Penélope Curvelo Cavalieri, Joaquim Curvelo Gomes, por Paulo Sérgio de Almeida, Helena Moura Almeida, João Pedro de Almeida Gênova, Kleber Paulino, Cileide de Almeida, Jorge Luiz Góes Amaral, Silene Aparecida de Almeida Amaral, Paulo Henrique de Almeida, Wesley Jorge de Almeida Amaral, Iago Constantino Mendes, Antônio de Pádua Moreira Filho, Maria Bernadette da Costa Moreira, Paulo César Moreira, Ari César Pinto Moreira, Lenisa Martins Moreira, Guaraci Bastos Rocha. Por todos esses irmãos, por todos os irmãos da Casa do Caboclo Tupiara, suas famílias, por todos os irmãos aqui presentes e por todos aqueles que ainda vão ver e ouvir esta gravação, pedimos que as bênçãos do Pai Maior desçam sobre cada um, suas famílias, suas missões de vida, seus planos e projetos. Que as bênçãos do Pai Maior guiem seus passos nessa jornada e que possam ter a certeza de que Deus está sempre ao lado de cada um. Pedimos também por todos aqueles que não conhecem a palavra do Mestre Jesus, por todos aqueles que não acreditam em Deus, que vivem, como eu costumo dizer, uma folha seca, por todos aqueles que às vezes perdem esperança no Deus Pai e por todos aqueles que por tanto sofrer na vida, não acreditam verdadeiramente na presença de uma força suprema capaz de resolver todas as questões e nos amparar. Nesse momento, pedimos também para o seu Zé Roberto, por sua família, que o Caboclo Tupiara sempre estenda suas mãos abençoadas sobre cada um deles e sobre cada um de nós, que possamos estar juntos brevemente em segurança e que cada um de nós esteja protegido
do mal ou ainda de tudo aquilo que possa acontecer. Protegido no sentido de sermos prósperos, no sentido de sermos benevolentes, sermos bondosos, caridosos, pacientes, resilientes, que possamos ter um coração puro, que nossa boca possa abençoar e nossas mãos sempre estejam prontas a ajudar. Pedimos permissão para iniciar o trabalho da noite, pedindo a Deus e ao Mestre Jesus o concurso dos bons espíritos que venham nos intuir, nos inspirar e nos ajudar a conduzir mais este trabalho de aprendizado e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu deixar a Sandra entrar, gente, que nisso ela saiu e ficou do lado de fora, tá? Só mais um minuto para a gente começar. Sandra, minha irmã, você está aí? Sandra? Oi. Pronto, agora você está com áudio. Vamos fazer assim, você vai fazer a oração final, tá bom? Me perdoem todos, mas é que me deu uma congelada no meu celular que eu tive que desligar ele todo e reiniciar ele todo de novo. Sandra, me perdoe. Olha só, a sua oração é a oração final. Fique tranquila, tá bom? Fique tranquila. Depois entenderemos por quê. Nesse momento não entendemos, mas depois entenderemos, tá bom? Fique tranquila, não atrapalhou em nada, estamos juntos aqui, a gente se reúne para estar juntos, tá bom? Vamos começar, tá? Estava só esperando você entrar para poder começar o trabalho da noite, tá bom? A gente já fez a oração, não tinha como deixar você entrar, mas não tem problema não, você se fecha aí, faz sua conexão e vamos adiante, tá? Vamos lá. Cadê? Achei. Ok. Carlinha, você vê a transparência aí? Carla? Vejo. Oh, obrigada, querida. O Alfredo ainda não chegou, né? Estou puxando a orelha dele aqui. Não, tranquilo. É que ele sempre me responde. Eu falei assim, eu vou aproveitar da Carla. Obrigada, amiga. Bora lá. Então, estamos continuando nosso estudo, né? A gente vai devagarzinho, que é muito bom. Agora nós vamos falar da progressão dos espíritos, sempre lembrando que a ideia é dar conhecimento a respeito da existência e da sobrevivência desses espíritos. E aí agora a gente vai falar em escalas, em graus, vamos entender um pouquinho mais a esse respeito. Tá certo? Bom, ensina a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Isso quer dizer que nós, como espíritos, temos uma longa caminhada. São muitos degraus a subir, se a gente for fazer aí a metáfora da escada. E eu trouxe essa metáfora aqui para a gente perceber que a gente tem vários desafios, né? Tem o da identidade, do autoestima, do autoconceito, da autoconfiança, visão de futuro, o que a gente quer ser, o projeto de vida, o sentido da vida, a autodeterminação, a resiliência, a autorrealização. E durante todo esse longo caminho, a gente vai sempre depurando nosso espírito e sempre se aproximando, por conta de estar elevando nossas vibrações, a todos aqueles seres que não são como nós, ou seja, são mais evoluídos que nós. E aí,
Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento. Então, assim, é difícil a gente agradecer o sofrimento, mas o sofrimento é prova e, como prova, é importante que a gente aprenda com a prova. Porque se a gente não aprender com a prova, ela vai voltar para nós de uma maneira ou outra. Então, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi ensinada, porque corrigem o caminho, corrigem o rumo, mudam suas condutas, mudam a conduta, né? Irmã, sua voz está muito baixa. Tá, deixa eu botar mais alto, só um instante. Espera aí, tá? Lá vamos nós. Vê agora se está melhor. Está melhor? Melhorou, sim. Melhorou. Tá bom. Obrigado. É que conforme eu vou lendo, eu tenho uma tendência a diminuir a voz mesmo. E aí, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas, chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, né? Determinada, até porque eles entendem o que precisam aprender, põem em prática e, na maioria das vezes, eles também melhoram por dentro, né? Suas condutas, a questão moral do ser humano. Outros só a suportam, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Os espíritos, portanto, não foram criados uns bons e outros maus. Foram criados todos no mesmo nível e aí vão ser, através de provas e expiações, na maioria das vezes, né, que é como acontece com o nosso planeta, a gente vai expiando e aprendendo, e ensinando, aprendendo e aprendendo, evoluindo. Então, nós temos aqui, ó, um quadro de evolução que a gente sai da animalidade e vai para a angelitude. A gente basicamente sai das questões materiais e vai para as questões espirituais, mas isso em termos de evolução espiritual. Todos tiveram como ponto de partida a simplicidade e a ignorância. Chegando, essa ignorância é a ignorância do conhecimento. Tá, efetivamente, não aquela do conhecimento das suas questões, não aquela do saber científico, da matemática, do português, não é isso, tá? Não é o burro, como a gente costuma falar de uma maneira pejorativa, tá? É o ignorante mesmo, o ignorante que desconhece o conhecimento, tá? Chegando à perfeição por meio das provas que lhes são impostas por Deus para atingi-la. Essas provas são por eles enfrentadas durante as reencarnações necessárias ao seu progresso. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. A grande dificuldade disso é que nós esquecemos a missão que viemos realizar. O espírito sabe, mas a consciência, ela não conhece essa missão, mas a inconsciência conhece. Então, muitas das vezes, nós nos afastamos daquilo que devemos realizar para fazer aquilo que queremos, afinal, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos, não é mesmo? É necessário a bem deles, visto que atividades que são obrigados a exercer lhes auxiliam o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam dos frutos de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam sua marcha e tal
seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Isso quer dizer o seguinte, que nós não viemos para ficar reencarnando, 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 mas viemos para evoluir. E essa evolução, ela somente se dá quando a gente consegue entender o que viemos fazer e praticamos. Deflui desses ensinos a importância do livre-arbítrio para a progressão dos espíritos. Contudo, como poderiam esses espíritos, em sua origem, quando ainda não possuem consciência de si mesmos, escolher entre o bem e o mal? Haveria neles algum princípio, alguma tendência que os encaminhassem para um caminho em relação a outro? Essa pergunta formulada por Kardec aos espíritos superiores recebeu deles a seguinte resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências é que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Acrescentam os espíritos superiores que essas influências acompanham o espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. E aí a gente chega às diferentes ordens de espíritos, a escala espírita, no qual nós temos o de primeira ordem, de segunda e de terceira. Os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Imaginem que a gente está certamente nos imperfeitos, né? Num determinado grau aqui numa classe. Assinala o codificador que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, não tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam como reinos da natureza, como nas cores dos arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Só um momento, deixa eu tirar o som de alguém. Pronto. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias, ou grandes divisões, aquelas que eu já citei, né? Os puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Aqui fica na parte inferior da escala, são os imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Aí vocês devem se perguntar assim, nossa, não me vejo assim, pela propensão para o mal. Na realidade, quando tomamos conhecimento que somos integrantes, que temos dentro de nós a parte luz e a parte sombra, e eu não vou falar de bem e mal, porque isso seria um conceito de uma determinada religião, né? O bem e o mal, até porque a gente tem que ver aquilo que é certo e exatamente o que é errado, que são conceitos que estão sem estar impregnados por religiosidade. Então, vocês podem pensar assim, mas, poxa vida, eu tenho uma propensão para o mal? Nós temos essa tendência. Na realidade, quando nós nos deparamos conosco mesmo, a gente consegue entender que a gente não é 100% bom e não é 100% mal. Mas se deixar o mundo, inclusive ao nosso redor, vai fazer com que sejamos egoístas, indisciplinados, avarentos, enfim, mesquinhos e toda sorte de coisas que não são tão boas. Por isso que estamos na classe dos espíritos imperfeitos, porque esses sim ainda reencarnam. Os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Na maioria das vezes
os nossos benfeitores, aqueles que estão conosco, né? Cuidando de nós. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição, que é a primeira classe da primeira ordem. Essas três categorias principais ou ordens podem ser divididas em classes, como veremos a seguir. Agora nós vamos ver cada uma das classes dentro de cada uma das ordens dispostas aqui. Vamos ver detalhadamente. A terceira ordem, e aí vamos começar pelos espíritos imperfeitos. Na 10ª classe, os espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Aqui nós poderemos dizer que são os quiumbas, né? Que são os eguns que estão na erraticidade e que são efetivamente voltados para o mal e certamente por conta de uma situação que eles passaram em vida e que aí se transformaram nesses espíritos impuros. Há também os espíritos levianos, os pseudo-sábios e os espíritos neutros e os perturbadores, todos eles na terceira ordem. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. São exatamente aqueles que obsidiam as pessoas. Ligam-se os encarnados, ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para ceder às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição. Alguns levam até o suicídio, satisfeitos com que conseguirem retardar-lhes o adiantamento. Então, eles se comprazem com o nosso não adiantamento moral. Até porque eles também não possuem esse adiantamento, né? Então, eles nos tornam companheiros de jornada em relação ao que eles efetivamente estão vivendo. Então, fazendo sucumbir esses encarnados nas provas por que passam. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Nós sabemos que na doutrina kardecista, na doutrina espírita, ou melhor, não há a figura do diabo. Né? Ela é uma figura cristã e, efetivamente, seja ele um espírito do mal, seja ele um demônio, ou daimon, como ele era chamado lá na antiguidade, né? A Igreja Católica ela traz essa figura e coloca isso como uma maneira de dar um freio, né? E colocar temor nos cristãos desta religião. Na 9ª classe, onde a gente fala dos espíritos levianos, nós temos os ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro. Eles são aqueles que se divertem com o mal, né? Por meio de mistificações e de espertezas. Nós, médiuns, temos que tomar muito cuidado com essa classe, porque num momento de incorporação, se nós não estivermos bem, nós naturalmente poderemos incorporar essas criaturas que elas só querem fazer com que a nossa decadência. E isso acontece para aqueles também que, por exemplo, cobram os trabalhos da caridade, que deveriam ser gratuitos, e também acontece com aqueles irmãos que são vaidosos pela sua mediunidade, ou ainda aqueles irmãos que eles falham na sua caminhada, quando eles vão atender as pessoas e, por algum motivo, eles fazem coisas que são impróprias à prática da caridade. Há exemplo de perturbações e moléstias sexuais, né? Ou então uso de drogas, entre outras barbaridades que a gente já ouviu falar. E aí estamos falando dos encarnados que estão obsediados, né? Por esses tipos de espíritos. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trágicos, gnômios e diabetes. Aqui nós vamos fazer um parênteses, né? Os duendes, eles são elementais da natureza, e aqui a gente tem esses nomes, por quê? Porque naturalmente eles lembram essas questões levianas, essas questões. Então, a gente tendo um olhar de outras religiões, a gente vai tirar o duende dessa lista, mas vai deixar aí, vai tirar o gnomo da lista também, né? Mas vai deixar os diabretes para lembrar-se das questões dos demônios da outra religião.
tá? Então, percebam bem que eu estou me colocando aqui, dizendo a vocês que esses são os nomes vulgarmente dados, mas que duendes e gnomos são elementais da natureza e nós que somos pessoas esclarecidas, naturalmente não vamos chamá-los de espíritos levianos, pelo contrário. Oitava classe, pseudo-sábios. A esses se fazem inteligentes e nos ajudam a mistificar, o que é péssimo, né? Então, dispõem de conhecimentos amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Têm realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem aparenta um cunho de seriedade, de natureza, a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Lembrando que pseudo-sábios, eles podem até ser inteligentes, mas a sua mensagem não é uma mensagem de amor. E aí a gente vai aos espíritos neutros. Esse período a gente não... A gente vai aos espíritos neutros, que não são nem bastante bons para fazer o bem, nem maus para fazerem o mal. Estão ali no meio termo, né? Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então a gente pode se perguntar, será que nós somos essa classe dos espíritos neutros? Ou será que a gente já deu um passinho subindo numa determinada classe? E aí nós temos a sexta, né? Que são os batedores e perturbadores. Propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, mas manifestam-se geralmente por presenças por efeitos sensíveis e físicos, lembrando que usam o ectoplasma dos médiuns encarnados de efeitos físicos para fazer esses fenômenos, porque eles mesmos não conseguem fazer as batucadas, tá? Então, as pancadas, o movimento e o deslocamento anormal de corpos sólidos, a agitação do ar, normalmente é o emprego de um ectoplasma que está ao redor deles. E aí a gente chega na segunda ordem dos bons espíritos. Lembrando que a gente naturalmente não está aqui na segunda ordem, tá? Estamos naquela que acabei de citar. Bom, então acho que a gente está no neutro. Na quinta classe, os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Opa, aqui eu já conheço alguns espíritos que podem nos dar dicas. Por quê? Porque eles prestam serviço aos homens e nos protegem. Então, a gente já vê aqui uma elevação na taxa vibratória desses espíritos. E aí a gente vai se lembrar dos falangeiros e etc. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Eles são os benévolos, tá bom? Aí a gente tem os sábios, distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais, mas com as de natureza científica, para os quais têm maior aptidão, e só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Vejam que essas duas classes já são espíritos um pouco mais evoluídos. E aí chegamos aos espíritos de sabedoria. Costumamos dizer que os pretos velhos têm extrema sabedoria. Vamos ver se a gente os encaixa aqui. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracterizam, sem possuírem limitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Bom, lembrando sempre que a gente está fazendo uma aproximação em termos de falangeiros da Umbanda, né? Mas a gente está aqui falando da doutrina espírita. Então, a gente fica fazendo o encaixe mais ou menos ali, o que a gente acha que é um, que é outro, tá? Hoje eu comecei fazendo o trabalho lá de montagem dos slides das crianças, e as crianças são espíritos de luz. São espíritos de muita força magística. E eles são infinitamente bondosos. Então, a gente vê que podem ser colocados na classe dos espíritos superiores? Talvez sim, talvez não.
Vamos a eles. Então, esses superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Nossa Senhora, são um cabedal de conhecimento. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. Na realidade, eles falam do divino com muita propriedade, porque é o que eles conhecem, né? E é uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime, e às vezes até um pouco difícil para nós, que não conseguem entender muito bem, porque nós estamos muito atrelados às questões materiais. A superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem, quando, por exceção, encarnam na Terra para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Lembrando que esses espíritos, eles vêm em uma situação bastante específica e especial, que em algum momento eles poderiam já não encarnar mais. E aí a gente vai aos espíritos puros. Nossa, os puros, eles naturalmente, eles já não têm mais nenhuma questão da impureza material. Eles compõem, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos subindo, ou no mínimo mantendo-se num determinado degrau de evolução, né? E aí vocês podem se perguntar, mas será que isso tudo é verdadeiro? Será que isso tudo existe? Será que é isso tudo mesmo? Bom, uma coisa boa para a gente fazer uma análise é vocês olharem para vocês antes de vocês terem uma doutrina que realmente trabalha a sua conduta moral, e depois que você, antes, quem era você antes e quem é você hoje, já com todos esses ensinamentos e com toda a sua forma de pensar. A gente já não faz muitas das coisas que a gente já fez no passado. Às vezes a gente se arrepende de ter feito determinadas coisas. A gente hoje faz outros tipos de escolhas. A gente pensa diferente e às vezes a gente até deixa de brigar com o outro por alguns aspectos, por entender que cada um tem o direito de seguir a sua jornada na velocidade que desejar. E aí, esses espíritos, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais por que sofrer provas nem expiações, portanto, não precisam reencarnar, né? Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade, aquela monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Pelo contrário. Eles são mensageiros e são os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. E aí, nós vamos avançar na próxima quarta-feira para a comunicabilidade dos espíritos, influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos de vida. Bastante interessante para nós, como estudo também. O que acharam? Podem comentar. Muito bom, excelente. E aí, a gente é espírito impuro? A gente é espírito superior? Estamos na caminhada, né? Que tipo de espírito? Somos espírito de porco? Tem dia que a gente é espírito de porco. Tem dia que a gente acorda mais. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu estou do lado de uma casa de umbanda que abriu. Ela está atrás da minha casa. E eles começaram a batucar, gente. Ó, para isso, quem que merece um negócio desse? Com tanta saudade dos batuques, as criaturas
estão batucando. Quem merece? E você incorpora aí. Não. Essa é uma das regras que a gente tem que aprender. Antigamente, eu achava que não seria possível a gente deixar de corporar, né? Eu achava que assim, a coisa ia ser sem controle. E aí, a Casa do Caboclo Tupiara é muito maravilhosa no sentido de nos ensinar que nada que a gente não queira acontece. Sim. Não é mesmo? Então, quando a gente quer e a gente se permite, a coisa acontece, tá? Agora, aquelas pessoas que estão realmente em desenvolvimento, que ainda não conseguem entender o que lhes acontece, como elas devem se desenvolver, aí ok. Nossos irmãos que ainda estão em aprendizado, ok. Mas quando a gente já tem assim, a gente já está mais velhinho, né? Mais cascudinho, a gente só permite aquilo que a gente efetivamente acha que é lícito, né? Mas Aliás, acabou de começar a tocar um batuque. Tá aqui. Eu falei, gente, não é possível. Estou escutando batuque. aliás, muito disso que você está falando, a necessidade de se trabalhar espiritualmente, é exatamente para desenvolver essas faculdades de maneira a você controlar, a você ter uma mediunidade raciocinada. Discernir, né? Discernir a hora, o momento e o local. Isso aí. Agora, deixa eu estabelecer um debate aqui a respeito do... Vai, manda aí. Vou tirar uma foto nossa. Cadê? Quem tá sem foto aí? Quem tá? Aparece aí. Apareceu. Espera aí, Alfredo, só um instante. Cadê o Paulo? O Roberto tá chegando. Volta aí, Paulo. E tem o iPhone de José. Quem é o José? José Ricardo? Ah, apareceu. Olha lá, pô, vamos tirar nossa foto. Vamos tirar nossa foto. Vamos lá. Todo mundo sorrindo, hein? Olha. A gente tem que eternizar esse momento, né, gente? Um momento ímpar, né? Na história. Fala, Alfredo. Pode falar. Então, aí você fala, logicamente, que a gente deixando a nossa vaidade de lado, o nosso orgulho de lado, a gente diz, de repente a gente está no neutro. Pô, mas aí depois de um tempão a gente evolui e vai para os espíritos perturbadores? É estranho, né? Eu acho, tirando a modéstia, botando a modéstia de lado, que a gente está um pouquinho já acima desse, pelo menos... Será? É o que eu acho. Porque eu não me encano. Eu não vejo você, não vejo Carla, eu não vejo de nenhum daqui encaixado em espírito perturbadores para baixo. Eu não vejo. Mas aqui no texto que ela leu, fala que estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Eles se manifestam por efeitos sensíveis. Essa classificação é porque eles fazem de movimento, de deslocar, igual ela falou, mexer o copo, mesa voando, essas coisas, essa classe. Então, pelo que eu entendi. O que eu estou dizendo é que a gente não se encaixa nesse... De repente eu vou botar o meu modelo, de repente eu, mas vocês não se encaixam nessas classes de perturbadores daí para baixo. Entende? Eu acredito também que a cada vez que nós vamos reencarnando, algum conhecimento mais elevado nós vamos tendo. Regressão, eu não acredito. Não. O espírito nunca regride. Ele estaciona ou avança. Nós vamos evoluindo. E acredito nisso também. Óbvio que falta muita coisa ainda, mas retroceder, não. O senhor também está bem aí na fita, senhor Alfredo. Pode ficar tranquilo. Esse perturbador não é você perturbar a outra pessoa. É você perturbar materialmente. Eu estou sentado aqui, mexe um vaso ali, é um espírito perturbador, ele não está me atingindo. Ele está fazendo efeito físico, só isso. Eu só queria lembrá-los que essa classificação
ela tende a fazer uma junção, não detalhar muito, e ela é da época da codificação. E nós já temos aí alguns 1800 e esqueci a data, pelo menos um século de espíritos que já evoluíram um pouquinho, né, gente? Eu penso que a gente já deu uma evoluidinha, né? E aí, talvez a gente não tenha sido Deus queira, né? Mesmo um exemplo muito claro. A gente se imaginar antes de a gente adotar a doutrina espírita e tal, e a nossa própria evolução depois que se adota e depois que passa um tempo, entende? Sim. A gente já teve um grau de moralidade. A minha mulher tem uma moralidade tremenda. Eu não tenho perto dela, mas ela tem uma moralidade tremenda. Eu Não pode ser, nossa senhora. não pode ser um espírito perturbador. Vem daí para baixo. Oh. Então, gente, eu fiz aquele exercício com vocês, né, de pedir a vocês que vocês pensem como vocês eram antes do conhecimento da doutrina e como vocês se veem hoje, porque a doutrina ela deixa a gente assim com muitas impressões, com muitas dúvidas, e quando a gente tem essas dúvidas, a gente fala assim, bom, se eu sou isso tudo aí, é melhor cuidar, né? É melhor cuidar de alguma coisa, né? Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar de seguir no caminho, né, da retidão e tentar não deixar que as más tendências e a inclinação para o mal ela acabe nos tomando, né? Eu vou dar um exemplo. No início da pandemia, as pessoas fizeram uma corrida aos mercados para fazer estoques de comida sem necessidade, sem se importar que outros iriam ficar sem alimento para comer. Então, a gente tem, de fato, dentro de nós, umas características que, sob pressão, as pessoas nos conhecem verdadeiramente quando estamos sob pressão. É igual aquela frase, quer conhecer um homem, dá poder a ele, ou então quer conhecer a sua relação com o outro, faça com que coloque-o sob pressão, para ver como ele verdadeiramente age. Então, nós temos o que tem em todo o universo, os 4 elementos, e temos a luz e a sombra dentro de nós, eu sempre repito isso. Eu não consigo consertar. Oi, Dona Maria José? Bom, eu não consegui entendê-la, mas a gente prossegue. E aí a gente, tendo sempre, sabendo que a gente tem essa tendênciazinha a não ser um anjinho, né? Porque vamos combinar, né, Alfredo? Egoístas. Essa tendência egoísta. Exato, e egoísta, porque são instintos. São É, instintos humanos. Os instintos humanos se aliam à divindade que há em nós. Então, nós temos o instinto mais a divindade forma os filhos de Deus. Tá certo? Os instintos, nós podemos minimizar os seus efeitos, nós podemos cuidar, conhecer os nossos instintos. Hoje até falei hoje no trabalho, foi assim, foi muito engraçado. Eu cheguei um tanto cansada, eu estou com uma taxa de anemia, e a pessoa virou e falou assim, o que você tem? Você está bem? Eu falei assim, eu estou assim com uma taxazinha de anemia, já estou sabendo, estou cuidando, etc e tal, e eu estou poupando energia. Aí eu falei assim, não, mas você é tão tranquila. Eu falei assim, não. Eu tenho ascendente em virgem, tem um negócio de um leão aí que se deixar, eu pulo no pescoço da pessoa e garro na jugular. A pessoa ficou assim, ó. Gente, mexe com quem tá quieto. Mexe com gente calma, assim, que nem lagoa, água parada de poço. Por quê? Porque o instinto é de sobrevivência. Então, a gente não pode, sabe, Alfredo, dizer que a gente está assim, que a gente é supra-sumo da maionese, o cara que é o bababá. Não estou dizendo isso não, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso, não. A gente tem, e outra, aquela frase, eu acho que eu falei, foi semana passada que eu falei que eu já estou há muito tempo querendo ser feliz do que ter razão, não foi essa frase que eu falei?
Acho que Foi, foi, né? foi. O ser feliz é muito mais importante que ter razão, porque ter razão é o seu ego que ter razão. E outra coisa, a gente, em nome do ego, esse ego aqui que é o amiguinho, esse ego é necessário, mas esse ego amiguinho, dependendo do ego da criatura, gente, a criatura é egóica, a criatura avança em você também. Se você não concordar com ela, tome cuidado, hein? Que o egóico avance em você. E aí, é o espírito que ainda... Oi, dona Maria José. Ela está falando algo, mas eu não consigo entender. Então, se alguém entender, me fala. Mas... Eu não sei que houve, só que é peixe. Eu não entendi o que eu fiz. Eu não entendi o que eu fiz. A senhora fez alguma coisa aí? Foi isso? Eu fiz alguma coisa errada. Ela tá interagindo ali. Ah, tem uma pessoa ajudando ela ali para interagir. Ela não sabe o que ela fez. Mas ela está participando, que ela está ali quietinha, só escutando a gente falar. Eu Entendeu? queria escutar o Alexandre, a Camila. Alexandre tá aí, tá aí. Ó, Alexandre. Fala aí, Alexandre. Nessas questões que a gente está levantando aqui nesse debate que a gente está colocando aqui a respeito de espírito. Boa noite, meu amigo. Aonde a gente Boa noite a todos, né, na verdade. Boa noite. É isso aí, a gente está todo mundo em evolução mesmo. É que nem alguém falou aí, que o tempo que isso foi escrito para os espíritos, isso vai caminhar. É a mesma coisa que você vai encontrar no livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, que quando Jesus, né, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, era necessário os 10 mandamentos. Existia a mula sem cabeça, existia espírito, alma penada, existia tudo que você possa pensar. Depois, os espíritos foram evoluindo. E o espiritismo se reduz a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu como a ti mesmo. Os espíritos estão mais evoluídos. Não eram diferentes daquilo. Né? Era o que se tinha naquele momento. Mas a gente evoluiu e vai evoluir mais. Eterna mudança. É isso aí. Esses nossos encontros aqui ajudam a gente a fazer isso também. Nos ajuda a lembrar, mais um degrau da escada. Nos ajuda a lembrar, né? A religião faz isso com a gente, nos ajuda a lembrar algumas coisas que são... Só a gente orar pelos outros, né, quando inicia, Nossa, né? e detalhe, pessoas que a gente não conhece, né? Quem pede a oração até conhece a pessoa, mas assim, a maioria aqui, a gente não conhece quem está pedindo, mas certamente está precisando, né? Então a gente vai juntar e aquela egrégora para ajudar. Né? Fala, Carlita. Carla. O Carla, ele acha que você é um anjo. O que é que a pessoa cega, né? De amor, né? Que lindo. Ele não me enxerga como eu sou. Olha, que bom. Que aí você está lá no Olimpo. Não sou nada disso, nada disso. Camila. Mas eu gosto de lembrar de uma historinha que eu escutei. Fale. Há séculos atrás, a gente matava. Sim. Passou, a gente mandava matar. Passou, a gente batia. Passou, a gente mandava bater. Agora a gente não mata, não manda bater, não faz nada disso. Mas que pensa. Nossa, então a gente ainda tem que cuidar do pensamento. É tudo que o Alexandre falou, é um resumo dessas coisas todas. Tem que cuidar do pensamento. A gente não faz, mas a gente pensa, né? Vocês querem ver um exemplo? A gente tem a vontade de chegar e pegar e dar uns sacanes, assim, né? Olha, mas a gente também tem vontade de rezar pelos outros, de orar. Graças a Deus, né? Também, graças a Deus. A gente não consegue ir lá acalentar, dar a mão, levantar, mas a gente ora. Né? Faz a intercessão, é bonito. Olha, estamos evoluindo. Alguns dos nossos irmãos ainda entendem que é possível que haja a pena de morte, né? Alguns de nossos irmãos também entendem que o aborto se faz necessário.
Alguns de nossos irmãos entendem que a prisão perpétua é solução para a maior parte dos crimes cometidos, né, especialmente os hediondos. E alguns de nossos irmãos não acreditam em nada disso. Acreditam exatamente no ensinamento do amor, né? Na prática do amor e na oração, e cada um cuidando de si, cuida de si, ainda sobra um pouco para cuidar do outro. Então, nós temos aí alguns de nossos irmãos, às vezes eles estão tão perto de nós que a gente percebe que eles são diferentes, que pensam diferentes. Os respeitamos porque é o grau e o nível de evolução em que eles se encontram. E um dia, quem sabe, eles possam pensar de uma maneira diferente. Estamos vivendo um momento muito especial para separar de nós o joio do trigo, tá? E os que estão indo, ora eles vão porque eles não podem mais ficar conosco, e os que estão indo, ora também vão para trabalhar em prol dessa causa, que é a evolução da humanidade. E nós, seres imperfeitos e apegados, a gente não compreende que está tudo certo, né? O que a nossa ala jovem acha disso tudo? Eu ia perguntar a Camila, a Wayne. Eu gosto quando a Wayne fala que a Wayne é muito prática, né? Então, fala aí, Wayne. Abre o áudio, criatura. Eita, pera, calma. Assim, eu vejo, eu estava prestando atenção em relação às classes e tal, e assim, o que eu entendi, né, é que essas classes, apesar de elas estarem classificadas 10ª, 9ª, 8ª, elas acabam meio que se misturando no caminho, de certa forma. Você pode estar, sei lá, o 10º, acredito que 10º para o neutro já é um salto muito grande, mas ali, próximo do neutro, você acaba, né, você cai um pouquinho, aí sobe um pouquinho, aí vem, aí você não fica nessa, tipo, é neutro 100% do tempo ali, aquela linha direta. Sei lá, eu entendi assim disso. Tanto que o Alfredo falou dos perturbadores, né? Você é neutro, você está ali no neutro, mas aí tipo, você acaba, de certa forma, sendo perturbado ou perturbando, aí, enfim, mas aí você vai caminhando. Minha mulher diz que de vez em quando eu perturbo ela. É mais ou menos isso que você está falando. Às vezes eu perturbo minha mãe também, então... Eu também perturbo ele. Camila, ajuda a gente, Camila. Sei lá. Ajuda a gente aí, Camila. Fala aí a sua opinião. Bom, a minha opinião é que eu ouvi todo mundo agora. Vocês estão me ouvindo bem? É porque eu não sei se eu estou... Tá. Você já está pronta para dar a próxima palestra? Até parece. Ficou silenciosa. Não, então eu tenho que estudar muito. Eu acho que para falar sobre qualquer assunto, eu vejo até mesmo na minha área, né? Eu gosto de falar com propriedade, que eu estudei, da onde que eu tirei aquilo. Então, eu acho que ainda falta um pouquinho para eu dar uma palestra. Acho que eu ainda tenho que estudar bastante, tenho que ler bastante, né? Pelo menos as pessoas que assistem palestra, que eu vejo, eu acho muito bonito quando traz um conhecimento, né? Que não é nosso, o que escreveram. Então, eu tenho que ler muito para chegar a esse ponto de dar uma palestra. E quem sabe esse dia vai chegar, né? Mas ainda é nessa encarnação ainda? Nessa? Já é projeto para a próxima? É como espírito. É como espírito, Camila? É como Camila. Eu acredito que, de repente, nessa encarnação ainda posso... Ê, garota! Mas fala aí, fale sobre. Mas voltando a falar do tema, concordo plenamente com a Sandra, que nós estamos aí em evolução. E eu acho que é aquilo.
as circunstâncias do momento, que nós estamos o tempo inteiro em provas, né? Então, é que o tempo inteiro vai estar nos testando, né? Então, que tipo de atitude que nós vamos ter. É muito fácil a gente falar, eu não mataria, eu não sei, na circunstância que eu vou estar, né? Às vezes você está numa situação de legítima defesa e você acaba cometendo um crime. Está compreendendo? Você hoje fala assim, que isso, eu não tiraria a vida de ninguém. Mas só a situação que vai fazer com que você, entendeu? Hoje eu acho que eu não discutiria com ninguém, não pisaria no pé de ninguém, mas eu não sei, né? Nós estamos em evolução, né? Nós estamos aqui estudando, né? Para que a gente chegue a um ponto que ignore certas situações, certas atitudes de irmãos nossos que não estão, né, no mesmo grau, vamos dizer assim, de evolução nossa. Mas eu costumo falar que não dá nem para a gente criticar as outras pessoas. É claro que aquelas pessoas que não estão como nós estamos estudando, né? Aquelas pessoas que não estudam nada, que são realmente ignorantes, cometem crime, não vou dizer que é perdoado, né? Não estou dizendo isso. Mas é diferente de nós que estamos estudando, que estamos buscando um aprendizado, mas nós somos falhos, né? Então, quem sou eu para falar que eu não mataria, eu não agrediria alguém? Não sei, né? É aquilo, provas e expiações. Eu estou aí na prova, qual atitude que eu vou ter. Estou evoluindo. Né? Por enquanto, eu estou ainda, de repente, na fase de rastejar ainda, não estou nem engatinhando. É no momento da pressão, como disse a Ana, que nós nos descobrimos de verdade. Justamente. Eu confesso aí a Camila que se mexer com a minha família, eu que tenho essa questão da família muito enraizada, até por conta do meu signo, né? Que eu sou canceriana, então eu tenho a família como algo muito importante para mim. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Com todo esse amor, com toda essa calma e tranquilidade, mas eu não sei, gente. Eu confesso, eu não sei. Então, eu teria que pedir sabedoria. É o que eu costumo falar também. Eu falo com as pessoas brincando, até minha mãe que está aí, está me ouvindo. Todo mundo fica, Camilinha é um doce. Mas eu falo, gente, olha só, eu sou sagitariana. Metade de homem, metade de cavalo. Então eu espero não dar um coice em ninguém. Aí todo mundo ri, né? Eu falo na brincadeira. Mas é verdade. Entendeu? Eu sou Camilinha até onde, né? Mas tem uma hora que a gente sai da gente, enfim. Claro, a gente tenta se policiar ao máximo, não chegar. Eu sou, vamos colocar assim, 80% Camilinha, doce, né? Mas tem um momento que eu falo, gente. Mas tem uma Camila Pitanga aí dentro que se deixar, né? Camila Pimenta, né? Que se deixar, né? Camila Pimenta, então. Com certeza. Bom, então, assim, deu para a gente perceber que evoluídos não somos. Somos da classe dos imperfeitos, né? E da ordem dos imperfeitos, na realidade, e que estamos numa determinada classe que, naquela época, não nos nominaram ainda. E entre nós, a gente consegue perceber que dentro desse grupo aqui mesmo, e lá dentro do centro, alguns ainda precisam de um pouco mais de tolerância, de paciência, e a gente vê isso muito nas relações interpessoais dentro do centro espírita quando a gente trabalha, né? Fica mais fácil a gente exercer empatia quando a gente consegue entender que somos todos filhos de Deus, que somos todos em processo de evolução e que não necessariamente eu devo esperar do outro aquilo que ele não pode me dar, né? E isso é muito importante porque a gente vê aquelas frases do tipo, você viu fulano? Você viu o que fulano foi capaz de fazer? E a gente vai julgar. E nenhum de nós veio com a missão de julgar. Até os juízes, eles não vieram com a missão de julgar. Eles vieram com a missão de, na materialidade, trabalhar os fatos e dentro dos fatos, aí sim, eles vão verificar aquilo que é lícito e o que é ilícito dentro das regras, inclusive de uma determinada época de uma sociedade. Tá?
Nós já estamos há 1h e alguns minutos falando. Eu quero saber se tem algum outro irmão que quer fazer alguma colocação, senão a gente abre para Sandra fazer a oração final. Quer? Alguém quer se pronunciar? Não? Tá. Sandra, minha amiga, vamos à nossa oração? Vê aí seu áudio, se está... Vamos, claro. Pronto. Estou ouvindo Tá, claramente. você está me ouvindo bem? Sim, sim. Só foi no início mesmo. Não se Mas preocupe. como você disse, não era naquele momento. Não, Então agora. vamos lá. Pai de misericórdia e amor, nós vos pedimos para derramar as vossas graças sobre todos os que sofrem, quer encarnado entre nós, quer como desencarnados e errantes no espaço. Tende piedade de nós, Senhor, pois é por nossa fraqueza e ignorância que cometemos infrações às vossas leis. Permiti que a vossa luz brilhe aos olhos de todos os vossos filhos e a vossa misericórdia sobre todos se estenda, para que cada qual possa resistir aos maus pensamentos que nos arrastam ao mau caminho. Que os bons espíritos nos animem e esclareça para os graças e os arrependidos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ótima oração, viu? Acabou. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã a Dona Bárbara e a família de José Carlos. Vamos tirar mais uma foto da gente, que a gente é muito bonito, vamos? Vocês não são bonitos, não? Ó, apareceu mais um aqui que quer sair na foto, olha que graça. Paulo, você é muito engraçado, Paulo. Gente, todo mundo lindo. Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu baixar aqui, aí a gente fecha a sala, tá? Bati. Ó, um beijo grande aos irmãos, muita paz. Beijo, boa noite a todos. Beijo, boa noite. Ficam todos com Tenha uma Deus. noite de muita luz e muita paz. Amém. Até amanhã, Amém. Para nós todos. pessoal. Ficam todos com Deus. Fica com ele também.